Forte abraço para você. Aqui é Aloysio Penido e eu quero comentar com você, né, sobre alguns assuntos que a gente está vivenciando aí nos dias de hoje. Lamentavelmente, a gente continua com muita incerteza nos dias de hoje, não é verdade? Lamentavelmente, e esta é a grande realidade: incerteza, 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 e a gente precisa conversar um pouco a este respeito, porque, na verdade, o Brasil, o mundo está passando por uma crise muito grande mesmo. E, lamentavelmente, a gente está vivendo hoje em dia grandes dificuldades e as pessoas estão incertas, as pessoas estão confusas e, lamentavelmente, nada podemos fazer. Estamos praticamente com as mãos cruzadas, os braços cruzados. Um dia muito difícil, principalmente para nós, aqui na cidade de Juiz de Fora, de onde eu estou falando, porque, lamentavelmente, a gente está experimentando uma situação bem adversa. Primeiro, questão de decreto, né? A gente está aí diante de decretos, em cima de decretos, em cima de decretos, e, lamentavelmente, o que acontece? As pessoas, elas ficam numa incerteza tremenda sobre o que fazer. Se podem ou não agir desta ou daquela forma, se podem abrir o comércio, se não podem. Esta é a situação que a gente está vivendo. Um clima muito difícil, um clima muito incerto. E você que está me acompanhando aí, eu quero que você, inclusive, quero falar para você que está me acompanhando, compartilhar com outras pessoas, você do Facebook, você do Twitter, você que está no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, mas a gente está numa situação muito complicada, não é isso, Ruiara? Você que já está me acompanhando aí, que situação que a gente está vivendo, hein? O prefeito fez uma live hoje e eu quero aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo prefeito da cidade de Juiz de Fora, mas eu gostaria de dizer ao prefeito Almas, que é médico, que ele ouvisse a contribuição que eu tenho a dar e que muitos estão dando. Contribuição para que a nossa cidade possa fluir melhor. Eu quero falar primeiro a este respeito hoje. Sabe por quê? O presidente da República, ele já decretou os templos religiosos como atividades essenciais. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, tirou essa autoridade do presidente da República, deu aos governadores e aos prefeitos das cidades. Olha, Juiz de Fora, então, se utilizando agora desta autoridade que lhe foi dada, tem baixado decretos em cima de decretos. E qual é a minha palavra ao nosso prefeito? Ouça os segmentos da sociedade antes de baixar decretos, porque senão os problemas vão se acumular, eles vão se agigantar, como já estão se agigantando.
Eu sei que muitas pessoas que me acompanham vão achar que eu estou saindo em defesa das igrejas evangélicas. Na verdade, eu estou saindo em defesa do direito do cidadão de ir e vir, do direito constitucional de prestar cultos. E é interessante que a nossa cidade de Juiz de Fora aderiu ao Minas Consciente. O Minas Consciente não trata a respeito de templos, não fala a esse respeito. Então, de certa maneira, a abertura dos templos estaria dentro da normativa do governo federal, ou seja, poderia haver os cultos com os devidos cuidados, as cautelas, para que se evitasse contaminações, etc., como nós já temos dito aqui constantemente. Mas as igrejas estariam obedecendo à determinação do governo federal. Até porque Juiz de Fora, tendo aderido ao Minas Consciente, ficou debaixo do guarda-chuva do Estado quanto a todas aquelas áreas que o Estado determinava através de cores que poderiam abrir comércio, lojas, supermercados. E o Estado determinou que nós estamos na faixa branca. A faixa branca é aquela que permite que as pessoas voltem ao trabalho mesmo naquelas atividades que são consideradas não essenciais. Agora veja a incoerência. Os templos religiosos continuam debaixo do decreto que a cidade através do prefeito, que, como eu disse, a gente respeita, a cidade decretou que os templos não podem ser abertos. E pior, há um comitê que auxilia, não é, o executivo nas decisões a tomar sobre o Covid-19, as precauções, e esse comitê tem determinado, inclusive, contrário ao que o governo estadual determinou, que o governo estadual deu liberdade de cultos com pessoas, tipo assim, 30 pessoas. E o município diz que não, só pela internet, ouvindo o comitê assessor. Seu prefeito, é preciso ter autoridade para dizer o que de fato o povo está querendo. Muitos que não são evangélicos não estão nem aí, não querem, etc. Mas os evangélicos estão clamando nas redes sociais, indo para as ruas, pedindo a abertura dos templos. E é interessante, eu estava lendo uma nota dada ontem pelo Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é o secretário estadual de saúde. Ele deu uma nota ontem dizendo que a Constituição diz que há o livre exercício do culto e, por esta razão, o governo estadual não delimitou, não decretou a respeito de atividades religiosas. E o nosso município, então, achou no direito, ouvindo a assessoria, de decretar o fechamento dos templos, ou seja, a permissão para celebrações online. Agora, eu pergunto a você, Juiz de Fora tem em torno de 204 bairros. A internet é precária. Você percebe que eu estou falando do centro da cidade onde moro, numa internet considerada forte,
de 240 megas. E veja bem, eu tenho dificuldade. Eu estava transmitindo pelo Instagram e tive que cancelar, porque o Instagram não está transmitindo, dizendo que a minha internet não está em condições de transmitir. Às vezes você percebe aí que o vídeo trava, não é? A imagem fica ruim. 240 megas de download e mais de 20 de upload. Para sair, mais de 20. Você tendo uma internet assim, supõe-se que você tem garantias para se comunicar, para assistir uma live, para entrar nas redes sociais e ver o que você quer ver. Agora eu te pergunto o seguinte: e quem mora nos extremos da cidade, onde não chega a TV a cabo, onde não chega sinais de telefone, no bairro Grama não chega sinais em alguns lugares, e o bairro Grama está aqui a 15 quilômetros. O que eu estou querendo dizer para você? Não parece insano você tomar uma medida desta natureza? As pessoas vão assistir os cultos online. E quem não tem internet? Porque o povo está passando fome. O povo está desesperado, está cortando telefone, cortando internet, cortando TV. Como dizer que as pessoas vão participar dos cultos online? Então, esta é a minha primeira fala de hoje. Com muito respeito, que a gente deve respeitar as autoridades, e eu sei que todos querem fazer o melhor, mas no anseio de fazer o melhor, ouvindo a assessoria, às vezes acabam fazendo o pior, porque não ouve as lideranças constituídas. A gente tem que partilhar com outros a responsabilidade, porque um templo, seja ele qual for, é um lugar de refúgio das pessoas desesperadas. Muitos estão se entregando às drogas, cresceu muito o uso de drogas. A gente sabe disso através das reportagens, que inclusive os donos de boca de fumo, os poderosos do tráfico, estão tendo dificuldade porque cresceu muito o consumo e eles não estão conseguindo atender. Veja bem, cresce o consumo do álcool, cresce o consumo de drogas das mais diversas, crescem os problemas familiares. Então, dizer participe usando a internet tinha que dar internet para todo mundo de alta qualidade. E não uma internet precária como nós temos. E digo mais, dizer para as pessoas ficarem em casa é outra insanidade, porque a não ser que delimitasse por faixas. Você que é da classe A e B, fica em casa. Mas você que é da classe C, você não pode ficar em casa. Por quê? Porque há famílias com 10 pessoas morando em 2 cômodos. Isso é um foco de contaminação. Essas pessoas vão sair pelas ruas, vão contaminar outros. Eu estou apelando, como líder nesta cidade de Juiz de Fora, que tem propostas para que haja uma saúde para todos, que haja um atendimento para a população na área da saúde, de igual modo para pobres e ricos. Não é qualquer pessoa que está aqui abrindo a boca para dizer asneiras. Estou dizendo daquilo que conheço e quero dar a minha contribuição, mas lamentavelmente
às vezes a gente não é ouvido, há um estigma, não é? E parece uma perseguição contra a igreja. Isso é próprio de países ditatoriais e de países comunistas. Em nosso país, isto não pode ser aceito. Uma pessoa entrou na igreja que eu lidero e aquela pessoa ouviu uma música e entrou, no final me procurou e disse: eu estou aqui com esses remédios porque eu ia levar para casa, ia tomá-los, porque hoje eu pus na minha mente que ia tirar a minha vida. E eu entrei aqui. E com os cânticos e com a tua palavra, eu mudei completamente de pensamento. Você está entendendo a importância de um templo onde as pessoas podem se refugiar, onde aquele que está passando fome pode entrar para pedir alimento, aquele que não tem moradia, que está desesperado, desesperançado, encontra uma porta aberta e, mais do que uma porta aberta, encontra uma nova família que apoia. Eu pergunto a você, justifica para mim as razões pelas quais se decreta que os templos devem ficar fechados. A maior índice de contaminação é nas igrejas. Então prova, porque eu tenho feito pesquisas no meio evangélico. Quantos morreram na tua família? Quantos? E não tenho encontrado. Não tenho encontrado, a não ser pessoas já enfermas que foram para os hospitais e que lá contraíram o vírus e não resistiram. Mas pessoas saudáveis? Então essa é a minha primeira fala. É um apelo que eu faço. Espero que essa live chegue à autoridade máxima dessa cidade, que é o prefeito, que eu tenho em grande estima, que eu tenho como amigo. Mas a segunda fala é sobre o transtorno que já está causando, e hoje a referência é a nossa cidade, Juiz de Fora, você que está me acompanhando de vários lugares. Por quê? Houve uma paralisação geral dos ônibus na cidade. E essa paralisação aconteceu por que razão? Porque os proprietários das empresas não estão cumprindo o acordo feito com o sindicato. E os motoristas, trocadores, estão agora, então, pressionando para que eles sejam contemplados com o que foi prometido. E sabe o que? Cestas básicas. Eu sei que você que utiliza ônibus deve ficar meio furioso, não é? Você que utiliza o trânsito deve ficar meio furioso, furiosa com a paralisação. Você que pega o ônibus num ponto, chega no outro ponto, o ônibus para. Mas você tem que se juntar a esses homens de bem e mulheres de bem que estão contribuindo no seu ir e vir, estão contribuindo com o progresso da cidade, ali às vezes cobrindo o horário do outro que faltou, ficar doente, dobrando 24 horas, ganhando mal, ouvindo desaforos. Muitas vezes ônibus são assaltados e os motoristas e trocadores com frequência correm risco de vida. E eu quero ombrear a esses, porque lamentavelmente nós sabemos que o acordo feito, ele diz que até o dia 24, não é? Seriam cumprido, aquilo que foi prometido seria cumprido, as cestas básicas seriam dadas e os acordos seriam cumpridos, mas os motoristas e os trocadores, eles não estão acreditando mais. Então anteciparam essa greve e estão dispostos a uma paralisação. E aí veja,
está sendo imputada ao sindicato uma multa de R$5.000. R$5.000 hora. Até o dia 24, e se após o dia 24 continuar, os motoristas continuarem parados por causa de outras exigências de salário, então será cobrado por motorista. A multa será por motorista. Então nós vivemos num país em que multar, cobrar impostos é a linguagem que os políticos de hoje entendem. Sou radicalmente contra. Eu sou favorável à negociação e à orientação. Fique em casa, use máscara, tem que ser orientação. A partir do momento que passa a ser imposição, eu, sinceramente, respeito, mas não aceito. E, de igual modo, a imposição de multas elevadíssimas. E o pior, em razão de pessoas que estão passando dificuldades, necessidades. Os motoristas não estão fazendo greve à toa, não. Eles estão sendo exigidos pelos familiares, porque trabalham e chegam em casa e nada a oferecer. O que é preciso fazer, então, para resolver esse problema? Quebrar o monopólio. Lamentavelmente, há uma tremenda falta de gestão pública por parte daqueles que estão na vida pública. Porque você imagina, olha bem, diminuiu-se o número de ônibus. O discurso qual é? Para diminuir a contaminação. Mas aí aceita-se abrir o comércio, como eu já disse aqui, estamos na faixa branca, então vamos abrir o comércio. Obviamente, o número de pessoas circulando se tornará infinitamente maior. O que vai acontecer dentro dos ônibus? Acúmulo de gente. E não é isso que estão censurando nas igrejas, que as igrejas estão amontoando pessoas e pessoas estão se contaminando. Então, contradições. A gente está aqui para ajudar, mas para ajudar é preciso ser ouvido. E, lamentavelmente, a gente vive num tempo em que o povo não é ouvido. E eu acredito num governo e num governante que ouve as pessoas, que toma decisão, mas decisões respaldadas pelas classes representativas da sociedade. Não é ouvir só os empresários, não é ouvir só os comerciantes, é ouvir a todos, empresários, comerciantes, pequenos, médios e grandes, religiosos, esportistas, militares, pessoas da área da segurança. Como nós podemos caminhar da forma que temos caminhado? Só com imposições. Nós vamos ter mais tumultos. Agora são os motoristas. Mas daqui a pouco são os trabalhadores que não têm como ir e vir. Nós não temos uma ciclovia para as pessoas irem de bike. Se for de bike, naquilo que fizeram como espaço para as pessoas andarem em suas bikes, vão ser atropelados. Não tem alternativa no trânsito, como eu já apresentei aqui inúmeras, e vou apresentar mais uma. Por que não temos na cidade mototáxi? Por que não temos, se em outras cidades temos? E isso você não teria apenas as pessoas usando moto para entregar mercadorias e alimentos, mas você teria o uso da motocicleta, e eu que sou um ciclista, gosto de andar de bicicleta, de moto, a rapidez, a facilidade, isso faria com que o trânsito fluísse
com mais naturalidade, mas não. Há um monopólio, porque se fosse só uma empresa, seria oligopólio. Como não é uma, são mais, mas desse mais, algumas pertencem ao mesmo dono. E, lamentavelmente, eu quero aqui deixar uma denúncia, porque os políticos, em geral, eles barganham com os financiadores de campanha e depois eles têm que ficar caladinhos. É por isto que entrei num partido e lancei minha pré-candidatura em um partido que não vai utilizar recursos públicos para campanha eleitoral. Não vai aceitar, não vou aceitar, não vou me vender. Quero ter independência para fazer o melhor para o cidadão. Esse é o meu lema, o ser humano em primeiro lugar, o ser humano que fica aí mofando nas filas, que fica igual sardinha em lata dentro dos ônibus, o ser humano que, lamentavelmente, é desconsiderado. E eu que trabalho com projetos sociais, tirando gente das drogas, pessoas em situação de rua, crianças em situação de vulnerabilidade, assim como idosos, eu sei, eu conheço o dilema das pessoas, além de ter vindo de uma família que passou por isso, passou por necessidades na Baixada Fluminense, naquelas comunidades, 6 filhos em um quarto. Eram 2 quartos, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu com 42 anos, eu tinha 13. Eu sei que é passar dificuldades, então, por isso eu adoto como lema o ser humano em primeiro lugar. Mas, lamentavelmente, não é isso que os governantes veem. De uma poltrona, de um gabinete, eles governam. Não, tem que estar no meio do povo, tem que ouvir o povo. O pior é que o presidente da República é condenado exatamente por querer ouvir o povo, né? Por estar no meio do povo. Mas essa realidade vai mudar no Brasil. E eu creio que o Juiz de Fora vai fazer parte dessa mudança. Ficam aí as minhas considerações. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, que estão me acompanhando. Hoje teríamos aqui uma participação de um motorista, mas lamentavelmente eu falei aqui de internet, né? A internet dele não permitiu. Quero agradecer o Anderson, viu, Anderson? Fica para uma próxima oportunidade. Ele estaria aqui acompanhando, aliás, estaríamos conversando, né, sobre o problema também das vans na cidade de Juiz de Fora, porque, lamentavelmente, o trânsito, do jeito que está caótico, ele, além de ser caótico, ainda tem trazido muito transtorno para motoristas de vans, para motoristas de táxi, para motoristas de aplicativo. Por quê? Porque há domínio de território nessa cidade e isso precisa ser quebrado. O transporte tem que ser público. Público, entenda, para todos. E não segmentado para que determinados empresários tenham o domínio, não é? De linhas. Não. A gente precisa de concorrência. A concorrência, ela barateia a passagem. Eu já disse aqui, a gente precisa utilizar, não é, com as conversas que temos feito com a rede ferroviária, não é, a MRS, que vai precisar agora da concessão também do município, uma concessão que envolve estados, municípios, para mais 40 anos de exploração desse trajeto. A gente tem que negociar para trazer alternativas de transporte usando veículos leves através de trilhos. A gente vai ter, como eu falei há pouco, que abrir para os motociclistas, mototáxi. A gente vai ter que abrir, aliás, a empresa de aplicativos que também oferece o transporte em aqueles patinetes, bikes que você tira de um lugar
bicicleta, você tira de um lugar, entrega no outro, as pessoas podem se locomover. Eu sou empreendedor. Como tal, eu quero apresentar esse livro aqui, eu não sei quantos conhecem, O Segredo de Luísa. Esse livro aqui é do Fernando Dolabella, que é outra pessoa, não é a que você talvez pense aí, mas esse livro fala sobre empreendedorismo. É um livro meio grosso, não é? Mas, aliás, eu quero ler só uma frase para você aqui. Eu vou voltar a apresentar esse livro, porque hoje eu não estou pelo Instagram, como eu falei. A dificuldade está muito grande com a internet. Mas eu quero ler uma frase para você que diz assim: convenci-me tanto quanto muitos amigos brasileiros que o Brasil é, de fato, um dos países com maior potencial empreendedor do mundo. O Brasil. Esse livro fala de empreendedorismo e eu amo essa área porque sou empreendedor e, como empreendedor, você só pode empreender quando você conhece, tem a teoria e tem a prática. E é disto que a nossa cidade necessita. Quero agradecer a todos vocês, Ruiara, Romênia, Carlos, há muita gente aqui que os nomes Elton, Vitor, forte abraço para você, Caroline, Alvino, e muitas pessoas cujos nomes não estão aparecendo, eu não vou colocar aqui na tela hoje, e termino a live de hoje te agradecendo e pedindo para você compartilhar. Se você está no YouTube, se inscreva, aperte o sininho. Eu faço uma live segunda, terça, quinta e sexta, mas amanhã eu pretendo fazer uma. Amanhã eu pretendo fazer uma especial. E na sexta, a Janaína vai estar aqui falando, ela que trabalha com pessoas em situação de rua. Nós vamos tratar deste assunto aqui numa live compartilhada com a Janaína. Então, um abraço para todos vocês. Rita, um abraço. Você que vai entrar aí na nossa live, que Deus te abençoe. E eu vou agora ver se dá para entrar apenas no Instagram e trazer essa mesma reflexão lá no Instagram, porque simultaneamente não foi possível. Deus te abençoe. Que o dia de amanhã seja melhor do que foi o dia de hoje na tua vida. Um forte abraço para você. Aqui é Luiz Penido.